Meus irmãos, que a paz de Jesus esteja em todos os corações nesta manhã de domingo, 19 de setembro de 2021. Queremos desejar a todos um dia de paz e de harmonia. Vamos preparar os nossos pensamentos para a nossa reflexão desta manhã. Eu vou ler a questão 952A de O Livro dos Espíritos. A 952 pergunta se comete suicídio o homem que perece vítima de paixões que eles sabiam que poderiam lhe apressar o fim, porém a que já não podia resistir por havê-las o hábito mudado em verdadeiras suas necessidades físicas. Então o Espírito responde que é um suicídio moral. Não percebeis que nesse caso o homem é duplamente culpado? Há nele então falta de coragem e bestialidade, acrescidas do esquecimento de Deus. Então nós somos responsabilizados pelas nossas compulsões, quando nós reconhecemos que essas compulsões são geradoras de lesões orgânicas. Será mais ou menos culpado do que o que tira a si mesmo a vida por desespero? É mais culpado, porque tem tempo de refletir sobre o seu suicídio, ou seja, o suicídio lento produzido pelas dependências químicas e físicas, ele é mais doloso do que a pessoa que comete por desespero. E aí ele vai explicar por quê. Naquele que o faz instantaneamente, ou seja, por desespero, há muitas vezes uma espécie de desvairamento, que alguma coisa tem de loucura. É uma loucura passageira, né? O outro será mais punido por isso que as penas que as penas são proporcionadas sempre à consciência que o culpado tem das faltas que comete. E depois, será condenável uma imprudência que compromete, essa é a questão 954, será condenável uma imprudência que compromete a vida sem necessidade? Não há culpabilidade em não havendo intenção ou consciência perfeita da prática do mal. Vamos fazer a nossa oração. Senhor Jesus, estamos aqui neste domingo, Senhor, elevando os nossos pensamentos a Ti, rogando que nos inspires os comentários e as considerações acerca deste fenômeno complexo que é o suicídio, a morte autoprovocada, o autoextermínio da vida física, o encurtamento do Teu plano para a nossa reencarnação. Considera, Senhor, o nosso sincero propósito de esclarecer os irmãos que se encontram acometidos por ideias persistentes de autoextermínio, que eles possam ser amparados pelos espíritos amigos e que eles possam ser menos culpabilizados por sua própria consciência quando eles são apenas deficitários da consciência plena acerca de suas necessidades. Fica conosco, Senhor, e guarda-nos em Tua paz. Assim seja. Tá bom.
O de cá, é o primeiro, esse de cá. Meus irmãos, diminui a velocidade que... Meus irmãos, tem que diminuir mais ainda. Meus irmãos, nós vamos tecer algumas considerações aqui na nossa Escola de Jesus Cristo, em função de a questão do suicídio, o tema do suicídio ser da máxima importância quando nós estamos falando dentro de uma doutrina racional, como é o Espiritismo, e que visa o entendimento das coisas contextualizadas na ótica da pré-existência da vida ao nascimento e da sobrevivência após a desencarnação. Quando nós aumentamos o espectro do entendimento do que é a vida, todas as coisas se tornam necessitadas de uma consideração maior, porque cada um de nós vive um momento de sua existência. Nenhum de nós começou a existir no nascimento, nenhum de nós começou a existir na fecundação. Todos nós pré-existíamos à nossa corporificação nesse mundo. Nós estamos aqui, a recorporificação, a reencarnação é um processo de entrada em outra dimensão, como tem nos filmes de ficção científica. As pessoas passam por um canal que modifica e as torna pessoas dentro de outra realidade. Nós estamos numa outra realidade, numa outra dimensão, que não é a mesma da vida espiritual. E essa recorporificação, ela é uma coisa assim tão bem planejada e tão bem, sistematizada, que quando nós estamos nessa dimensão, nós perdemos a consciência da outra. Nós temos uma crença de que nós somos esse eu que nós estamos nesse momento nos sentindo, né? Quando em realidade, se nós considerarmos a pré-existência da alma, essa pessoa que nós acreditamos ser é apenas um aspecto do nosso verdadeiro ser. É um ser limitado entre a fecundação e o êxito letal, entre a formação da primeira célula e a cessação da nossa respiração, entre a primeira inspiração e a última expiração. Nós iniciamos a vida com uma inspiração. O bebê é retirado do útero e ele enche os seus pulmões. Diz Frédéric Leboyer, um grande obstetra francês, criador do parto sem dor, que ele viajou à Índia e fez muitas experiências de regressão, e ele conseguiu sentir a sensação do bebê na hora do parto. E ele descreve no seu livro Nascer Sorrindo como é uma combustão, porque o oxigênio é um comburente, como a combustão, como aquele fogo invade os pulmões e dá ao nascituro a sensação de morte. É muito interessante a descrição dos fenômenos psicológicos que acontecem no nascimento, porque até culpa pela perda do espaço que ele tinha, daquele universo perfeito que era o útero materno, o saco embrionário, até a percepção daquilo, com a intimidade que ele tinha com o seu Criador, que é o útero materno, que é a sua mãe, ele
acredita que ele sobreviveu a um fenômeno ao qual a sua própria mãe não sobreviveu. Então, em geral, há uma introdução, segundo Frédéric Leboyer, há uma introdução no pensamento do nascituro, há uma percepção de culpa. É triste isso, né? Mas é um fenômeno que muitas vezes pode acompanhar a pessoa ao longo da existência. Pois bem, nós somos seres que a todo momento temos que ter consciência de quem nós somos. A maioria de nós tem consciência de que é alguém que começou a viver e que se reconhece como gente a partir da segunda infância, da adolescência, e que começa a assumir aspectos de uma personalidade pré-existente. Evidentemente que essa personalidade ela vai se adequando ao seu verdadeiro eu pré-existente à medida que essa vida vai se formando, vai se constituindo, vai se relacionando, vai interagindo. E muitas pessoas trazem arquivos muito rígidos que estão na sua carga do passado. Arquivos de memória que vêm à tona como se fossem leves rememorações, reminiscências muito suaves. Essas reminiscências suaves, elas podem vir na forma de, digamos, intenções, como motivações para a vida. E como nós vimos agora há alguns instantes na aula da Sala Clóvis Tavares, todos nós somos, ao longo de nossa existência, protegidos por espíritos protetores, que Emmanuel chama de mensageiros divinos. Esses espíritos protetores, eles sempre nos abençoam com ideias, com pensamentos, com sugestões benéficas à nossa vida. E essas sugestões, elas nunca são condenatórias. Nós vemos aqui, nas respostas dos espíritos a Allan Kardec, que a ideia de este tipo de vida pode acontecer em momentos em que nós estamos privados do nosso sentido, quando nós estamos num momento de desespero que o próprio Espírito diz que é uma insanidade momentânea. Então, nesse momento de insanidade, é possível que o Espírito seja induzido a um cometimento, digamos, que leve ao fim de sua existência física. Esse cometimento, nessas circunstâncias, ele não é culpabilizado. É preciso que nós, espíritas, entendamos que Deus é um juiz sábio, perfeito. Ele entende o que vai em nossos corações. Ele entende a intenção e em que momento nós estamos, do grau de consciência que nós temos do que nós estamos sentindo, do que nós estamos falando, do que nós estamos fazendo. E aí sim, o julgamento só dele, só e somente dele, ele é relativo às circunstâncias, como diz o Espírito aqui a Kardec, né? Uma pessoa que por imprudência compromete a vida sem necessidade. Não há culpabilidade em não havendo intenção ou consciência perfeita da prática do mal. Então, o dolo, ele só a culpa e o dolo só existem dentro do julgamento de
Deus. Sendo assim, sendo que nós vivemos dentro de um mundo das relatividades, que é o mundo terreno, em que tudo aqui é relativo, menos a palavra de Deus. Tudo é passageiro, tudo é relativo, tudo está constituído da mutabilidade. Tudo está no chamado eterno tornar-se, menos a palavra e a existência de Deus e do seu Filho Jesus Cristo. Por isso, Jesus afirmou muito verdadeiramente: passará o céu e a terra, mas as minhas palavras não passarão. Então, o que nós sabemos do que ele chama de céu, que é o universo físico de matéria, energia, espaço e tempo. Matéria, energia, espaço e tempo. Esse universo que nós conhecemos, o universo físico, que é pesquisado pelos astrônomos, que é pesquisado pela ciência, que é fotografado por naves espaciais que avançam dentro do sistema solar e que breve poderão alcançar espaços além do sistema solar, em direção a outras galáxias. Esse universo que é constituído por milhões e milhões de galáxias iguais e maiores à Via Láctea, galáxias nascendo, galáxias morrendo, estrelas nascendo, estrelas morrendo, supernovas e também espaço, buraco negro. Toda essa imensidão incomensurável, ela está destinada a extinguir-se por um processo de autodegradação que foi entendido por Newton, Isaac Newton, como o segundo princípio geral da termodinâmica. É a entropia. Mas não vamos falar de física aqui. Só que a entropia é um fenômeno da natureza do universo, da natureza da matéria, da natureza da energia, da natureza do espaço e da natureza do tempo. Todos eles serão consumidos por algum buraco negro em algum momento, em algum momentum da existência cósmica. Então, todo o cosmos de matéria, de energia, de espaço e de tempo serão um dia absorvidos, e segundo o filósofo e pensador cristão italiano Pietro Baldi, o fim dessa vida será um fim espiritual, que toda existência será apenas uma existência espiritual. Isso é alguma coisa muito bela, alguma coisa muito reconfortadora, porque nós somos espíritos, e o reino de Deus não herda a matéria corruptível. O reino de Deus herda só o espírito. Quem herdará o reino de Deus é o espírito, não é a matéria. Isso é muito confortável para todos nós. Então nós dizíamos que nós estamos aqui nos entendendo como seres pré-existentes ao nascimento e que vamos sobreviver à morte física. Então, só por esses conceitos nós podemos entender assim: supondo que, fazendo uma suposição, que nós somos agnósticos. O que é o agnóstico? O agnóstico não leva em conta a vida espiritual, nem a pré-existência, nem a existência após a morte.
Ele leva em consideração apenas o tempo que leva entre a fecundação e a morte física. Tem um provérbio em inglês que diz assim: life starts on the womb and ends on the tomb. A vida começa no útero e termina no túmulo. É a visão agnóstica da vida. Se nós vamos então fazer alguma consideração acerca dessa vida que inicia e tem fim, essa pessoa, essa consideração, como muitos filósofos são agnósticos, eles acreditam que cada um deve e pode viver a vida dentro do conceito de que nós somos células de um grande organismo, e que o organismo social é um outro grande organismo, e que nós temos que estar coerentes e congruentes para o equilíbrio social total. E desse modo, assim como algumas células do organismo não podem acumular mais nutrientes do que outras e entrar num estado em que ela vai morrer porque o seu citoplasma não vai suportar e ele vai se romper, e outras não vão suportar a falta de nutrientes e vão entrar num processo de autopoiese, elas vão desaparecer. Assim também, no organismo social precisa haver um equilíbrio para que todos tenham os nutrientes e a vida seja igualitária, equânime e aprazível para todos. Isso em toda a história da humanidade. As nações que se formaram, os grupos étnicos que se formaram, eles primavam, eles pugnavam por uma ética que mantivesse o grupo, que protegesse o grupo de outros grupos, de outros animais e de outros grupos humanos, para que esse grupo se mantivesse unido, para que esse grupo, a nenhum dos seus membros faltasse o necessário. E essa ética sempre sobreviveu em todas as tradições, em todas as culturas, em todas as civilizações que viveram sobre este planeta. Hoje, nós vivemos um mundo, vamos fazer as considerações só dentro do ponto de vista agnóstico. Hoje nós vivemos um mundo complexo, em que as pessoas vivem num ambiente, a maioria das vezes hostil. O ambiente urbano, especialmente, é um ambiente hostil. A necessidade, o trabalho não é acessível a todos. Existem pessoas que não têm acesso ao trabalho, não têm meios próprios de sobrevivência, não têm acesso a políticas públicas para que eles possam ser incluídos dentro da sociedade. Então eles são considerados párias sociais, eles são alijados do convívio, porque não têm acesso à sua documentação, não têm acesso à sua saúde, não têm acesso à previdência, eles não têm como se sustentar sem o trabalho quando eles ficam doentes, eles ficam, quando alguém da família morre, eles não têm como, se morre justamente o provedor, eles não têm meios de se sustentar, porque esse provedor não tinha acesso à previdência social pública. Então, estas circunstâncias tornam a sociedade adoecida. Então, cada um de nós está vivendo numa sociedade adoecida. E cada um de nós pode, de uma forma ou outra, ser contaminado, ser contagiado pela patologia desse organismo social. Essa situação, ela também leva muitas pessoas ao autoextermínio. Muitas pessoas buscam terminar a própria vida porque estão num contexto de distopia, que é o inverso da utopia, que é o estado imaginário perfeito. A distopia é um estado imaginário onde tudo está errado, onde a injustiça prepondera,
onde pessoas são altamente discriminadas e culpabilizadas pelas suas situações. E nós vemos essa distopia social é tão severa que até as religiões e os religiosos que vivem nesse meio distópico, nesse meio anômalo, nesse meio chamado de vou lembrar o nome, até as pessoas religiosas e as religiões culpabilizam os que estão discriminados, os que estão excluídos, né? Nós aqui dentro do nosso meio espírita, nós vemos muito isso. As pessoas se referem aos sofredores como pessoas que estão ali por necessidade e estão pagando dívidas. Isso é uma visão muito pobre, porque ela é fruto de um orgulho, de uma vaidade espiritual, né? Se eu não estou passando pela necessidade que o outro está, jamais eu posso me referir a ele como alguém que está sendo responsabilizado por erros do passado. Cada um tem que fazer uma autoimagem e se considera que está passando por necessidades e deficiências espirituais, mentais, emocionais e físicas, deve pensar: terei eu cometido alguma falta que me gerou esta deficiência hoje? Aí é consciência pessoal. Agora, apontar para o próximo e dizer isso aí foi fruto dos seus erros do passado, isso é uma falta de caridade e uma falta de consciência espiritual muito grande, infelizmente comum no meio espírita. Os espíritas são muito envolvidos por uma, vamos dizer assim, uma visão muito pobre, muito sistemática da justiça divina, né? Quando nós falamos dessa ética que deve governar, deve existir nos meios sociais, nós estamos falando que existe um instinto na sociedade de proteção do meio social, e cada um de nós deve se coadunar com esse instinto de sobrevivência de todos. Então cada um de nós é responsável pela sobrevivência de todos, pela harmonia, pela alimentação, pela moradia, pelos benefícios para todos. E cada um de nós pode contribuir um pouco, embora nós tenhamos uma responsabilidade social, civil, de, quando nós exercermos os nossos direitos políticos, de escolhermos pessoas que visam esse estado distributivo de bem-estar social. É um compromisso que nós temos. Pois bem, então existem pessoas que vivem nesse estado anômalo de coisas e que absorvem essa anomalia, essa distopia, essa chamada anomia. A palavra é essa, anomia. Essa palavra foi criada por um sociólogo chamado Durkheim, que diz que o estado anômico é um estado em que produz essa sensação de desespero, de perda de graça para a vida em muitas pessoas, causando muitas vezes um suicídio, que não é um suicídio causado por dores emocionais, mas por dores sociais, que nós vivemos em interação com o mundo. Pensemos então, como disse o sociólogo Durkheim, que muitas pessoas cometem o autoextermínio porque estão cansadas da vida, porque não suportam as dores da vida. Então eles cometem o suicídio por sua própria, considerando a sua dor. Outros, ele chama esse suicídio, quando a pessoa está fugindo da dor, como um suicídio egoísta, que ele não quer a dor para ele. Existem pessoas que fogem da vida, que saem da vida, porque acham que são um peso, um estorvo para o próximo, para sua mãe, para o seu pai, para a sua esposa, para o seu marido, para os seus filhos. Então eles saem da vida dizendo: se eu sair da minha vida, a vida deles vai melhorar, porque eu que prejudico a vida deles, né? Então a pessoa sai não por se considerar sofrendo demais, mas porque está fazendo sofrer aos outros.
Então ela foge da vida, então é chamado de um suicídio altruísta. Eu quero fazer um parênteses que nem o egoísmo do suicídio egoísta é de que a pessoa é egoísta, é que o ato em si é egocêntrico, é centralizado na pessoa, no sujeito que comete. E o altruísta não quer dizer que a pessoa é uma pessoa altruísta, quer dizer que aquele ato, aquele cometimento foi direcionado a outros sujeitos, não a ele, a dor dos outros sujeitos. Então é um suicídio altruísta. E há esse que eu me referi, que é da doença social e que a pessoa não suporta estar numa sociedade tão doente, ver os seus filhos passando fome, não se vê sem condições de dar o suporte a todos. Então eu estou falando isso tudo para mostrar que muitas vezes nós falamos assim: quem comete suicídio tem depressão. Eu não acho razoável que nós demos diagnóstico sem que haja um diagnóstico médico. E eu vou dizer outra coisa, como médico, eu vejo muitas vezes os diagnósticos serem mudados após o que nós chamamos de necrópsia psíquica. A necrópsia psíquica são análises de documentos e conversas com familiares após a morte por suicídio de alguém. E essa necrópsia muitas vezes dá a dimensão àquela pessoa que tinha o diagnóstico de depressão, que tinha um tratamento voltado para a depressão, ou estava fazendo, ou já havia abandonado, porque às vezes não funcionava, e ela sempre teve aquela impressão: eu tenho depressão, eu tenho depressão, eu tenho depressão, e ela sempre comunicou muito verbalmente: eu não vou suportar, eu vou me matar. Falava isso com o médico, falava isso com o psicólogo, falava isso com a família, ameaçava muitas vezes: se vocês fizerem isso eu vou morrer, eu vou me matar, vocês vão ter que suportar e vocês vão ser culpados quando eu me matar. Então existem pessoas que verbalizam essas circunstâncias. Então, quando acontece isso, quando nós fazemos o retrospecto através dessa devassa da vida psíquica da pessoa, que é analisado através de documentos, através de postagens na internet, através de escritos que ela deixou, através de cartas, através da última carta, quando existe a última carta de despedida, ou de um telefonema, e declarações de pessoas que conviviam com essa pessoa e nos mais diversos ambientes. Não é sempre num ambiente só, tem que ser no ambiente da casa, no ambiente de trabalho, no ambiente de uma igreja, num ambiente social, num clube de festas, de usuários também de substâncias. Nós temos assim que quase 50% das pessoas que cometem o suicídio são usuários de substâncias psicoativas, álcool ou outras drogas. É uma porcentagem muito alta, muito alta. Por isso que é muito pobre nós declararmos tudo: é depressão, é depressão, é depressão. Então, nesses que era depressão, muitas vezes após essa necrópsia psíquica, após essa autópsia psíquica, é percebido que em muitos momentos a pessoa viveu momentos de euforia, de exagero das emoções, de pouco sono, de extravagâncias, de gastos financeiros que depois levaram ela a entrar num processo depressivo. Então essas pessoas que estavam diagnosticadas como depressão e tratadas como depressão e que chegaram a esse momento e que entram na estatística como morte por depressão, em verdade elas eram portadoras de um transtorno de humor que flutuava entre a depressão e a euforia. Existem transtornos que a depressão é moderada e a euforia moderada. Existem transtornos em que a depressão é profunda ou profundíssima e a euforia é proporcionalmente exageradíssima, próxima da insanidade. Então, as estatísticas nossas, elas falham quando nós não temos essa autópsia psíquica, esse exame da personalidade da pessoa através de contato com seus familiares, com seus colegas, com os colegas usuários, com os documentos que forem encontrados a respeito, produzidos pela própria pessoa, pelas trocas de informações que outros dão também. Eu escrevi isso para ela. Existe um livrinho recebido por Chico Xavier de uma moça
que era professora, era alegre, era comunicativa, não tinha sinais de depressão, mas que recebeu um telefonema. E após esse telefonema, ela cometeu o suicídio. Se não me engano, é Cláudia Galache, uma professora que depois desenvolve um trabalho de magistério no plano espiritual e escreve por Chico Xavier para falar sobre o seu trabalho. Outro aspecto muito importante de nós não sermos contundentes, o suicídio é tal doença. Nós não ficarmos sendo reducionistas a esse ponto, que é sempre a visão reducionista, quando a gente reduz tudo a uma coisa simplória, é sempre falho, né? Os fenômenos são complexos, porque nós estamos inseridos em uma sociedade, nós vivemos interagindo com o meio, e mais ainda, como nós não somos agnósticos, como nós acreditamos na pré-existência, como nós acreditamos na existência após a desencarnação, nós também somos assediados por nosso próprio passado remotíssimo, que vem à tona e emerge dentro de nossos pensamentos e nossos sentimentos, nos impulsionando a partir da nossa puberdade. A epífise, que é a glândula da vida mental, ela libera os conteúdos psíquicos do nosso passado, recente ou remoto, dependendo das nossas necessidades espirituais. E aquilo vem como um turbilhão, nos auto-induzindo a erros. Eu queria falar esse aspecto, queria falar outro aspecto também, que é muito falado no meio espírita, e eu como psiquiatra não considero razoável, é que a depressão, ela está associada a um processo obsessivo. Eu pessoalmente não entendo assim, não acho razoável esse pensamento, acho que esse pensamento culpabiliza a pessoa que está em depressão, porque ele vai se considerar, além de portador de uma doença orgânica, de uma outra patologia espiritual, e isso pode aumentar a carga emocional de culpa, que pode impressionar negativamente todo o seu sistema de interpretação da vida e de seu sistema decisório. Então, muitas decisões são formadas a partir de autoimagens negativas que nós temos. A pessoa tem uma imagem negativa de si mesma e se acha não merecedora do perdão de Deus. Eu já tive a oportunidade de conversar com uma pessoa que havia cometido 5 abortos. Os 5 abortos, eles foram voluntários. Ela não sofreu nenhuma doença orgânica que gerou a interrupção da gravidez. Ela mesma procurou profissionais que não são bons profissionais e que agiram negativamente, produzindo uma interrupção da gravidez. E essa pessoa sofria muito com essa condição, e ela disse, ela era espírita, e ela dizia a mim que ela já cometeu esses 5 atos conscientes do que ela estava fazendo, mas que ela, infelizmente, em nenhuma das situações, ela se achava em condições de assumir aquela responsabilidade. 3 desses atos foram gestações frutos de relações não consentidas. Isso já é um grande ponto, né? Só quem é mulher sabe o que é engravidar a partir de uma relação não consentida. E eu, como homem, posso falar isso claramente e abertamente. Existe relação não consentida dentro do casamento também, porque muitos homens persuadem a esposa a ter envolvimento sexual em dias, em momentos, em circunstâncias que elas não estão emocionalmente dispostas àquilo, ou porque tem um filho doente, ou porque perdeu alguém recentemente, e o macho autoritário que considera que o ventre da sua esposa pertence a ele está anterior à lei do ventre livre. Esse macho é anterior à lei do ventre livre.
acha que o ventre da sua esposa é dele, eu tenho por direito. É o macho ególatra, vaidoso, orgulhoso, prepotente, que é machista, que é um senso comum, uma coisa comum, especialmente entre os latinos e muito fortemente entre os brasileiros, de todas as faixas sociais. É cultural. O machismo é um machismo cultural e estrutural. Então, essa moça, 3 abortos que ela cometeu foram de relações sexuais não consentidas. E ela usou o seu livre-arbítrio e interrompeu aquelas 3 gestações. 2 delas, apesar de não terem sido por relações não consentidas, foram em momentos muito adversos de sua vida e que ela achava que ela não deveria, não poderia e não teria, digamos, condições morais de enfrentar a sociedade adversa em que ela vivia. E ela resolveu então tomar essa decisão, e ela carregava aquela culpa que ela considerava uma culpa impossível, improvável de ser perdoada por Deus. Eu até perguntei assim: então esse é o seu Deus? Um Deus que é mais rigoroso que os juízes da terra? Ela ficou pensando, mas não me respondeu. Mas realmente, quando nós achamos que Deus não é capaz de perdoar, nós consideramos que ele é pior do que os juízes humanos. O nosso Deus, o Deus, né, e essa palavra é muito, Paulo falava muito, o meu Deus, né? Paulo usava essa expressão, né? O meu Deus é poderoso para guardar o meu depósito até aquele dia. Eu sei em quem tenho crido, e sei que esse meu Deus é poderoso para guardar o meu depósito até aquele dia. É o dia da nossa desencarnação, né? Então, essa nossa percepção de quem é nosso Deus, muitas vezes é subdimensionada dentro da nossa capacidade de entendimento. Mas mesmo assim, mesmo quando nós subdimensionamos e consideramos que o nosso Deus é pobre de poder e pobre de capacidade de perdão, mesmo assim ele está tendo o mesmo poder e está nos perdoando, né? Mesmo assim, ainda assim, ele continua com todo o seu poder, com toda a sua capacidade, com toda a sua benignidade. O Deus do perdão, ele é tão absurdo, tão incompreensível, que muitas vezes o irmão do filho pródigo, que fez um discurso de queixa com seu pai, né? Um discurso tão bem fundamentado, com razões tão bem fundamentadas, que quando nós lemos, nós ficamos tontos. Realmente, coitado do filho mais velho, ele diz: eu estou aqui o tempo inteiro contigo, trabalhando de sol a sol, e nunca me deste um cabrito para que eu festejasse com os meus amigos. No entanto, este teu filho, que gastou todo o seu dinheiro com as meretrizes, matas para ele um novilho cevado. Essa racionalidade que faz parte da nossa percepção do Deus que nós acreditamos, faz com que nós achemos que o Deus realmente pode ser injusto a esse ponto. Até o perdão de Deus nós não nos conformamos. É por isso, irmãos, que eu estou aqui nesta manhã tentando racionalizar de uma forma muito clara, muito acessível a todos, que o Deus que nós cremos, ele é onipotente. Omni é tudo. Omni é tudo, potente é poderoso. Então ele é poderoso para
tudo, até para perdoar pecados. E nós que somos espíritas, nós sabemos que a própria reencarnação, a própria existência de vidas múltiplas e solidárias, interconectadas, essa própria existência da reencarnação, ela própria já é o perdão, que o perdão é a oportunidade de reparação. Então cada um de nós traz em si as consequências do nosso passado. Não que nós vamos procurar as consequências nos outros e apontar os dedos, mas nós vamos procurar cada um as suas próprias consequências. Eu sei porque eu tenho essa lesão, eu sei porque eu tenho essa limitação, eu sei porque eu reajo dessa forma, porque eu mantive. E é muito interessante isso, porque meu pai, numa série de pregações que ele fez sobre o karma, ele disse que nós sempre pensamos no karma como um efeito de uma ação, uma reação de uma ação, e poucas vezes pensamos que esse efeito pode ser justamente a ação. Hoje, a minha ação, ela é geradora de uma reação futura, mas ela também é um efeito de uma causa anterior. Não é de uma ação anterior, é de uma causa anterior, causa e efeito. Então eu agi assim porque eu pensei assim, eu agi assim porque eu falei assim. Então vigiemos nossos pensamentos, nossos sentimentos, nossas palavras, porque muitas vezes a ação, ela não é a causa, mas é o efeito, ela é a consequência. Eu agi errado de tanto que eu falei errado, eu agi de forma imprudente de tanto que eu pensei errado, de tanto que eu alimentei pensamentos negativos. E o outro aspecto também importante considerar, que muitas vezes nós consideramos que uma pessoa que está num processo depressivo, que ela é vítima de uma obsessão espiritual. Principalmente entre nós espíritas, é muito comum nós considerarmos a depressão como uma doença da alma. Volto a dizer que dentro da minha prática de 39 anos de medicina, eu nunca tive e não tenho essa percepção, que a depressão não é doença da alma, é uma doença orgânica, é um distúrbio de regulação dos neurotransmissores, são circuitos elétricos errôneos que se formam, são curtos circuitos cerebrais que se formam e nos levam a uma percepção errônea da realidade, uma distorção cognitiva na nossa vida, e que muitas vezes nos levam a tomar atitudes impensadas. E como diz aqui no Livro dos Espíritos, essas atitudes impensadas não são culpabilizadas, não há dolo nessas atitudes, mesmo que essa atitude seja o suicídio ou até o homicídio, porque a pessoa agiu na privação do sentido, por causa de uma dor imensa, por causa de uma angústia imensa e por causa de uma crença que ela assumiu como verdadeira. Uma delas é a crença de uma culpa imaginária, muitas vezes, por exemplo, essa que cometeu os abortos, ela não se sentia liberada. E certa vez eu falei assim: fulana, qual é o nome dos seus filhos? Ela tomou um susto. Falou assim: é fulano e fulano, eu não estou me referindo a esses eu conheço. Os nomes dos filhos que não nasceram. Ela parou, começou a chorar, me disse: eles nunca tiveram um nome. Eu disse: fulano, vamos dar um nome para eles? Ela falou assim: eu não sei o sexo deles. Disse: certamente que eles foram extirpados da vida antes de um ultrassom que fizesse o reconhecimento do sexo. Mas existe uma forma de você dar o nome a eles.
Você vai lá em cada gestação, você vai fazer uma viagem mental a cada gestação e vai dizer o que o seu coração diz, qual o sexo das crianças. Não responda agora, não precisa responder agora. E ela fez a viagem mental, ela fez um exercício, ela respirava, ela tentava ir a cada momento. Eu até ajudei a ela. Tudo que você tiver de ambiente que for da época de cada um, até odores, tenta reproduzir. Os odores são muito bons, que o nosso cérebro arcaico, ele é muito perceptivo a odores, ele é o rinencéfalo. Então tenta, se você estivesse na época em alguma casa, em algum lugar que tinha tal planta, tal perfume, tal coisa, tenta usar e manter para que você vá lá, a sua mente vá naquela época e sinta o que a mãe achava, qual o sexo que a mãe achava que era o seu filho. E você vai dar o nome segundo isso. E ela foi, ela fez em 5 viagens, ela deu o nome aos 5 filhos. E ela me disse o nome das crianças. Então nós vamos fazer o seguinte: você vai representar cada criança dessa em uma criança que você vai visitar e você vai ajudar. Aí, à primeira vista, ela disse das dificuldades que ela teria que fazer isso. Eu falei assim: eu não sou juiz, não estou te condenando, eu sou seu médico, você está me apresentando uma demanda psicológica que pode resultar na sua morte, e eu estou te dando que existe uma solução da psicoterapia da sua culpa, que é você reparar, né? Então você vai 5 crianças do mesmo sexo dos seus filhos, que você vai ajudar de alguma forma em memória, em lembrança deles. Aos poucos ela foi encontrando. Ela não mora mais em Campos, ela se mudou de cidade. De vez em quando eu tenho notícias dela através de outra pessoa, e essa outra pessoa era também colega dela de trabalho, muito íntima dela, que participou de tudo, não porque eu falei, mas porque ela contava para essa outra amiga coisas que nem o marido sabia, nem os filhos sabiam. Essa amiga sabia, que era uma amiga muito íntima dela, uma pessoa muito boa, um coração muito bom, uma empatia muito grande, e amava muito essa colega. Então essa pessoa me fala: Flávio, eu estive com fulana, ela mandou dizer a você que ela já está no 4º filho e que ela está muito feliz, mas ela está procurando o 5º ainda. Eu disse: nossa, que bom, que bom. E estas almas provavelmente estão recebendo essa reparação, e cada reparação que é feita, ela alivia a dor da alma, e ela já não quer mais morrer. Como disse Milton Nascimento na Travessia: já não quero mais a morte, vou querer amar de novo, e se não der, não vou sofrer. Essa linda canção Travessia. Então ela ressignificou a vida dela. A vida dela agora tem um sentido direcionado para 5 crianças. Ela está aposentada e ela dedica-se a crianças que estão em abrigo. Então ela visita, ela faz festa de aniversário, ela compra presentes, ela leva os netos, muitas vezes levava, antes da pandemia, levava os netos nas festinhas que ela faz nos abrigos, e ela está reconfortada por dentro. Então, o que eu queria assim deixar claro aqui, para encerrar nossa reflexão, é que nem sempre a depressão é um processo obsessivo. Não é impossível que seja, porque se eu corto o meu braço, a princípio não é uma infecção, mas se eu não tratar do braço, do corte, se eu não aproximar as extremidades, se eu não fizer um curativo, se eu não tratar o curativo, se eu não fizer asepsia do local, micro-organismos vão se alimentar daqueles nutrientes que estão expostos, da carne exposta.
assim também a alma. Se eu não cuidar dos meus sentimentos, dos meus pensamentos, das minhas palavras, evidentemente que outros parasitas psíquicos vão se alimentar daquela condição patológica exposta. Mas a origem da infecção no meu braço não foi a origem não foram bactérias, não foram vírus, não foram micro-organismos, foi uma lesão. A gente chama na prática de solução de continuidade da pele. Foi essa solução de continuidade, foi essa lesão aberta, exposta, que fez com que facilitasse para que os micro-organismos invadissem. Assim também, muitas vezes, a questão não é a obsessão, é a porta aberta que nós deixamos para que eles simplesmente se alimentem, né? Para que eles simplesmente se usam. Então, assim, eu não acho razoável eu dizer que as pessoas com processo depressivo estão em processo de obsessão. Assim como muitas pessoas de linhas evangélicas ou católicas assumem aquilo e ficam dizendo que estão tendo perseguição espiritual, quando na verdade elas estão perseguidas pelos seus próprios pensamentos. Muitos espíritas se acham então obsidiados, quando na verdade não se trata, né, de uma obsessão especificamente, trata-se de uma às vezes até de uma auto-obsessão. Então não sejamos reducionistas e não culpabilizemos as pessoas. Nem o suicida ele deve ser culpabilizado. fulano provavelmente está numa região trevosa, né? Uma vez eu conversei com uma pessoa que ela disse que o meu filho estava numa região, falou umas coisas muito feias a respeito dele, e a minha percepção, a percepção de Rosane e até do irmão gêmeo dele, que de vez em quando encontra nos desdobramentos, é que ele está até estudando, está sendo amparado, está estudando, e o outro disse que ele estava assim, coberto, enfim, coisas que não vale a pena a gente considerar. Mas uma coisa só que me falta falar. Existe uma ponte na cidade de Los Angeles, na Califórnia, chamada Golden Gate, Ponte Dourada. A altura do vão central da ponte até o mar é uma altura, sim, que eu não lembro, não consegui gravar a altura, mas é uma altura que não permite que, se alguém pular do vão central, chegue à superfície do mar, ao chocar com a superfície, não permite que ela chegue vivo, porque naturalmente vai haver um choque muito intenso, com fraturas absurdas e que não teria como sobreviver. Entretanto, as estatísticas mostram que quase 1% dessas pessoas sobrevivem, das que saltam do alto da Golden Gate. E a grande maioria dessas pessoas que são entrevistadas após o suicídio não consumado, após não a consumação do suicídio, elas revelam que, assim, o tempo do vão central até a superfície da água é de 5, 6 segundos. Uma grande parte delas diz que depois que elas pularam, elas queriam voltar a se agarrar na ponte, elas se arrependeram. Então pergunto eu, esse arrependimento que durou entre o salto e a chegada na água, ele não é sentido pelo Deus que nós acreditamos? O meu Deus, como disse Paulo, o meu Deus, o Deus que está dentro de mim, a centelha divina que vive dentro de mim, não é capaz de ouvir este lamento
este lamento, este arrependimento, não vale? É isso que é importante nós considerarmos. E sobre meu filho, ele ficou ainda 8 dias na UTI. Nesses dias, nos quais eu e Rosane o visitamos, algumas vezes, o lugar onde ele desencarnou era o lugar de trabalho de Rosane. Então, naturalmente, ela conhecia todos os funcionários ali, todos os enfermeiros, técnicos de enfermagem, médicos, que são colegas dela. E às vezes ela ficava no posto de enfermagem, porque as pessoas queriam conversar com ela, confortá-la, né, para ela não chorar. E eu ficava, ela vinha também, mas aconteceu algumas vezes ela ficar lá no posto de enfermagem, dentro da UTI, na época não tinha aquelas divisões, porque não foi antes da Covid, e eu ficava do leito, conversando com ele, cantando para ele. E algumas vezes foi percebido, não por Rosane, mas pelo enfermeiro: olha, Rosane, olha, Flávio está ali perto dele, olha o que está acontecendo com os sinais dele. Havia movimentos completamente diferentes, os sinais vitais modificavam todos os registros, modificavam todos no monitor. Então, eu sinto em meu coração que ele se arrependeu. Então ele está naquela condição que o Espírito responde aqui a Kardec. Na 897A. Não, essa não. Diz assim: naquele que o faz instantaneamente, há muitas vezes uma espécie de desvairamento, que alguma coisa tem de loucura. Então, isso aí, o Deus que eu acredito, como diz Paulo, o meu Deus, ele é capaz de ter a visão de juiz, um juiz que não é legalista, um juiz que é garantista, que garante os direitos do réu e permite ao réu o arrependimento dos seus pecados. Então eu creio nesse Deus, é esse Deus que eu amo e sinto. Como disse Pietro Baldi quando ele chegou ao Brasil, junto com meu pai, e viu o Cristo Redentor, de braços abertos sobre o Rio de Janeiro, abrindo os braços sobre aquela Guanabara, descoberta por Estácio de Sá. Ele disse: este é o Cristo que eu amo e sinto, um Cristo de braços abertos, abertos para todos, até para esses que são condenados pela visão curta, pela visão pobre, pueril de muitas pessoas religiosas, inclusive irmãos espíritas. Então, meus amigos, a mensagem de hoje é uma mensagem de fé e esperança, para que nós não culpabilizemos os que já cometeram esse ato, e para todos que estão sentindo no processo de melancolia profunda, que elas não considerem que elas são culpadas disso, que é uma doença espiritual, é uma doença orgânica, ela pode ser atendida por médicos e por psicólogos, ela pode ser abordada de várias maneiras, e nós podemos então nos libertar dessa ideação. Nós temos que nos ter consciência e falar abertamente com esses profissionais, né, para que nós possamos nos libertar desse sentimento tão triste, tão melancólico, que é nós considerarmos o fim da nossa existência. Permitamos a nós mesmos seguir até o fim,
até o dia que Deus quiser que nós vivamos neste mundo. Que Ele nos abençoe. Vamos fazer a nossa oração. Deus Santo, nosso Pai e nosso amigo, te agradecemos, Senhor, pelos momentos de reflexão que tivemos acerca das circunstâncias que cercam esse cometimento, esse ato, tantas vezes desvairado, tantas vezes em momentos de privação da razão crítica e que podem ceifar muitas vidas na terra. Ó Senhor, que a Tua mão sublime possa descer sobre todos que neste momento estão do outro lado da existência, sofrendo ainda os reflexos do seu ato impensado, que eles possam receber de nossa escola Jesus Cristo os mais puros sentimentos de amor e de fraternidade. E também, Senhor, que possam alcançar todos os pensamentos tristes, dos pensamentos melancólicos, os pensamentos deprimidos, os pensamentos magoados, os pensamentos ressentidos, os pensamentos irados, todos eles possam ser alcançados, Senhor, pelo Teu perdão e pelo Teu amor, e que as pessoas possam se sentir libertas desses sentimentos, dessas emoções que muitas vezes podem ser transmitidos a outros e serem incentivados por espíritos perversos. Que todos eles, Senhor, que todos nós sejamos abençoados pelos Teus santos pensamentos e as luzes dos nossos queridos mensageiros espirituais possam nos ajudar a sustentar o ânimo e a fé. Em nome de Deus Todo-Poderoso, com a assistência de nossos amigos e benfeitores espirituais, nós damos por encerrada a nossa reflexão desta manhã. Assim seja.